Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, e criei este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens que tragam esperança, salvação, perdão, reconciliação, encorajamento, consolo, conforto. Nossa mensagem de hoje tem como título Barro nas mãos de Deus, e está baseada em Isaías 64, versículos 4 a 9. Isaías, capítulo 64, versículos 4 a 9. Leamos. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos teu povo. A figura do barro e do oleiro é uma das mais belas da Bíblia, das Escrituras. Ela representa o relacionamento entre Deus e o ser humano. Deus é o oleiro, o ser humano é o barro. E há muitos ensinos nestas figuras. Nas duas figuras, né? No caso do oleiro e do barro. Nessa passagem aqui nós temos uma parte desse ensino. Nessa passagem aqui, o oleiro é um Deus pessoal, mas soberano. Quando diz, tu és o nosso oleiro, tu és o oleiro, nós somos o barro, significa que nós estamos nas mãos de Deus e Ele pode fazer conosco o que Ele quiser, porque Ele é soberano. O oleiro é soberano. O barro nada pode, ele apenas se submete às mãos do oleiro. Mas é um Deus pessoal, porque no versículo 4 diz assim, porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Um Deus que quer se relacionar com o ser humano, que trabalha em favor do ser humano. A palavra de Deus diz que lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem se revoltou contra Deus por insinuação satânica e quis ser igual a Deus. E assim ele se afastou de Deus. E Deus também se afastou dele. Alguém já disse que a Bíblia tem 3 capítulos para contar como Deus criou o homem e como o homem caiu no pecado. E todo o restante da Bíblia, milhares de capítulos, para contar o que Deus tem feito para trazer o homem de volta para a sua presença. Deus é um Deus pessoal, que quer se relacionar com o ser humano. Quando ele criou o ser humano, ele queria criar um ser com o qual pudesse dialogar, relacionar-se, interagir.
Aqui também nós aprendemos que Deus é um Deus santo. Em versículo 6, diz aqui: estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. E realmente, apesar de que muitos seres humanos arrogantes tentam se apresentar diante de Deus com a sua própria justiça, essa justiça que eles tentam apresentar diante de Deus como argumento, como coisa que eles esperam que Deus considere e aceite, Deus olha a nossa justiça, a justiça desses homens, como trapos de imundícia, como panos imundos. Assim é o ser humano diante de Deus, pecador. Nada há que o justifique. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus por causa do seu pecado. É assim. Mas é um Deus justo também. E tem que ser um Deus justo. Porque Deus estabeleceu que Ele é santo e nós precisamos ser santos. Mas quando nós pecamos, Deus se ira contra nós por causa do nosso pecado. A ira que nós encontramos na Bíblia, esse conceito de ira que nós encontramos na Bíblia, não se trata de raiva nem de ódio, mas de justa indignação, porque Deus criou o homem para ser puro e santo e o homem escolheu o pecado e agora ele precisa punir o homem. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas esse Deus santo e justo, ele não deseja isso. Nessa parte, segunda parte do versículo 5 diz: ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. E a pergunta é: como seremos salvos? E há uma resposta para isso. No versículo 7 diz: te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Mas no versículo 9 há um pedido: não tires tanto conosco, não te lembres para sempre do nosso pecado. E assim Deus fez, porque aqui diz que Deus é um Deus de amor. No versículo 8, antes de dizer que Deus é o oleiro e nós somos o barro, diz: apesar de tudo, ó Senhor, és o nosso Pai. Os capítulos 62, 63 e 64 de Isaías são uma oração. O profeta está intercedendo pelo seu povo. E no capítulo anterior, 63, ele fala, no versículo 7, falarei do amor do Senhor. Louvarei o Senhor por tudo que tem feito. Eu me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu conforme sua misericórdia e seu imenso amor. E no mesmo capítulo, versículo 16, diz assim: certamente ainda és nosso Pai, és nosso Redentor. E o profeta, aliás, o apóstolo João, lá no finalzinho do Novo Testamento, na sua primeira carta, ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor vem de Deus, Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Há traduções que dizem: ele nos amou primeiro.
Não fomos nós que amamos a Deus. Foi Deus que nos amou. E foi por isso que ele enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então, este oleiro, este Deus que é o oleiro, é um Deus de amor. E o barro? O que representa o barro? Em primeiro lugar, representa o ser humano que é criado por Deus, criatura de Deus. Lá no início, no livro de Gênesis, livro dos inícios, dos princípios, diz que Deus fez o homem do pó da terra. Quando eu era bem jovem, eu li um livro muito interessante que falava das maravilhas da natureza, e uma das coisas que li ali e nunca esqueci é que o ser humano tem no seu corpo, na sua constituição, na sua estrutura, todos os 92 minerais que estão na terra, que existem na terra. O salmista, no Salmo 103, diz: Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, somos barro. Estamos nas mãos de Deus. Ele é o Criador. Ele é soberano e pode fazer de nós o que quiser. Mas também esse barro simboliza o ser humano pecador. No versículo 6 diz assim, que estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Infelizmente, somos um barro impuro, somos um vaso defeituoso por causa do pecado. E não há solução para isso a não ser em Jesus Cristo. Quando nós falamos que Deus é justo, nós queremos dizer que Deus quis exercer a sua justiça mandando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então Deus é justo porque alguém morreu em nosso lugar. Deus continuou sendo justo. Jesus morreu por nós. Mas Deus tornou-se justificador do ser humano. Quer dizer, através do sacrifício de Cristo na cruz, Deus nos torna justos, se nós cremos que Jesus realmente é o nosso Salvador. Deus é o nosso Pai, e Ele não quer que sejamos um vaso com defeito, Ele quer nos transformar. Então, o barro também representa o ser humano que pode ser restaurado. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Então nós imaginamos aquela roda do oleiro, o barro colocado em cima da roda e as mãos do oleiro moldando o barro. Então, assim como aconteceu com Jeremias, que Deus mandou ir à casa do oleiro, e Jeremias ali viu o oleiro trabalhando e viu que o primeiro trabalho não ficou bom, ficou imperfeito, ficou defeituoso. O oleiro desmanchou aquilo e fez outro vaso. É assim que Deus faz conosco. Deus nos transforma em um vaso novo. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquele vaso defeituoso, imperfeito, pode ser transformado num vaso novo. E Deus pode tirar toda a nossa imperfeição e nossa impureza pela fé em Jesus Cristo. O ser humano pode ser restaurado. O barro pode ser transformado, pode ser modificado, pode ser mudado completamente. E aqui esse pedido do Salmo do profeta, no versículo 8, diz: não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Essa deve ser a nossa oração. O profeta Miqueias, no último capítulo da sua profecia,
ele diz assim: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Deus se esquece de nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe.